Presente idiota! Árvore idiota! Eu odeio o Natal! A raiva. A fúria. Os músculos. Foi um dia horrível. Oi, Sheldon. Vocês vão montar uma árvore de Natal? Não, porque nós não celebramos o antigo festival pagão da Saturnália. Saturnália? Aproximem-se, crianças. Está na hora do adorado especial de Natal do Sheldon. Na era pré-cristã, enquanto o solstício de inverno se aproximava e as plantas morriam, pagãos traziam ramos de coníferas para suas casas como um ato de magia solidária, com a intenção de guardar a essência de vida das plantas até a primavera. Esse costume foi mais tarde apropriado pelos europeus do norte e, eventualmente, se tornou a chamada árvore de Natal. Agora eu sei que você já tem ouvido falar da história da Arca de Noé, pois Noé era um homem justo perante Deus. Dessa forma ele foi escolhido para construir uma arca, para que ele, sua família e 2 animais de cada espécie fossem salvos do dilúvio que estava por vir. Em Gênesis 9:20, fala que pouco tempo depois do dilúvio, Noé começou a lavrar a terra plantando uma vinha, e que bebeu vinho e ficou bêbado. Cão, seu filho mais novo, viu Noé pelado e foi contar a seus irmãos. Sim e Jafe, seus 2 irmãos, pegaram uma capa e cobriram seu pai, tendo cuidado de não verem ele pelado, para não pô-lo em ridículo. Quando Noé soube o que o seu filho menor tinha feito, o amaldiçoou. E Cão carregou essa maldição por toda a sua descendência, que era de ser servo de seus irmãos. Cão gerou a Cuxa, e Cuxa gerou a Nimrod. Seu nome tem como significado os que se rebelam, um homem que propagava a maldade e a desobediência a Deus. Ele começou a ser poderoso na terra, caçador diante da face de Deus, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. O princípio do seu reinado foi Babel, antiga Babilônia, conhecida na Bíblia como a mãe das prostitutas, e depois fundou outras cidades, dentre as mais famosas a Assíria e Nínive. Gênesis 10:9. Essas cidades estão localizadas entre os rios Tigres e Eufrates, na região da Mesopotâmia, no norte do Iraque. Nimrod era um rei poderoso e perverso. Sua maldade era tanta que ele se considerava como um deus. Dessa forma, ele passou a ser conhecido como o Deus do Sol, na cidade de Babel. Nimrod decide reunir os povos da terra para construir uma torre cujo topo chegasse até o céu. Se observarmos bem o objetivo de Nimrod, ele é muito semelhante com o objetivo dos senhores do mundo, que é de estabelecer a nova ordem mundial, criando uma só nação, um só governo, uma só religião e um só Deus, porque Nimrod reuniu todos os povos da terra. E isso era contra os princípios de Deus, que havia ordenado ao homem que crescesse e se multiplicasse e se espalhasse pela terra. Ele era o governo da terra, pois ele era o rei e se denominava o Deus Sol. Mas Deus não gostou dessa atitude. Com isso ele confundiu a língua das pessoas, para que uma não entendesse a outra. E com isso a construção da torre parou. Gênesis 11:1.7. Foi a partir daí que surgiram os idiomas, os países e os continentes. As pessoas que falavam o mesmo idioma se ajuntaram em um só lugar, e as outras se espalharam pela terra. O rei Nimrod era casado com sua mãe Semiramis. Isso mesmo, ele pegou sua própria mãe como esposa. Para você ver como ele era perverso. Nem a mãe ele deixava passar. Assim como Nimrod se denominava, e era adorado como um deus sol. Semiramis passou a ser considerada como a deusa lua, pois não fazia sentido a mãe e esposa de um deus não ser uma deusa também. Alguns estudos mostram que Nimrod foi morto pelo seu tio-avô Sem, filho de Noé, pois Sem queria acabar com o reinado de Nimrod, pura maldade. Com a morte de Nimrod, o povo começou a questionar, pois ele era o Deus Sol, e um Deus não morre. Foi aí que Semiramis, para evitar confusões, disse que ele não morreu, apenas voltou para seu lugar de origem, até porque se tivesse morrido, o sol não continuaria brilhando. Foi uma jogada muito esperta. Pouco depois, Semiramis descobre que está grávida, mas isso não é possível. Afinal, seu filho marido está morto. Ela mente novamente dessa vez, para encobrir seu adultério, pois não tinha cabimento uma deusa ter um filho com um simples mortal qualquer. Ela disse que o espírito de Nimrod, deus do sol, desceu e a engravidou. Em outras palavras, ela foi imaculada, assim como a Virgem Maria. Semiramis chama seu filho de Tammuz, e para continuar o engano, ela diz que ele é o próprio Nimrod. A partir daí surge a teoria da reencarnação. Tammuz, a reencarnação do Deus Sol, morreu muito jovem. Acredita-se que ele foi morto numa floresta por um animal selvagem, e que seu corpo foi encontrado em cima de um tronco de árvore, totalmente apodrecido. Aí foi que Semiramis mais uma vez inventa outra mentira, para evitar as contradições do povo, porque um deus não podia ser morto. Então ela disse que Tammuz voltou a seu lugar de origem de novo.
o Sol, já que ele era o próprio Nimrod, o Deus Sol. Sua mãe dizia que neste tronco nasceu um pinheiro, e que esse pinheiro passou a ser a própria referência do nascimento de Tammuz. Então todos os anos, no dia 25 de dezembro, aniversário de Tammuz, era comum as pessoas levarem um pinheiro para dentro de casa e o enfeitarem com ouro e prata. Esse era o símbolo do seu renascimento, e foi assim que surgiu a árvore de Natal. A Bíblia fala a respeito da árvore de Natal, em Jeremias 10:3-5. Diz o seguinte: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obras da mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, portanto não fazem mal, nem tampouco têm o poder de fazer o bem. Os sacerdotes jejuaram e choraram por 40 dias e 40 noites a morte de Tammuz, ao pé do pinheiro. E no final desse período eles agradeciam uns aos outros, fazendo troca de presentes, os quais eram depositados aos pés deste pinheiro. É por isso que no Natal se tem o hábito de trocar presentes. É para isso que serve o Natal, não é? É para isso que sempre tem servido o Natal! Presentes! Presentes! Isso! Querem saber o que acontece com seus presentes? Todos eles vêm pra mim. No seu lixo. Perceberam um detalhe? No lixo é onde todos terminam. Olha, eu podia até me enforcar com todas as gravatas de Natal horrorosas que eu acho lá no lixo. E a cobiça? A cobiça não tem fim! Eu quero tacos de golfe, eu quero diamantes. Eu quero pônei pra cavalgar nele, me cansar e vendê-lo pra fazer sabão. Eu não quero criar caso, não. Mas toda essa temporada infeliz de Natal é burra! E 8:14-15 fala sobre Tammuz. O texto diz o seguinte: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tammuz. E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que esta. Semíramis começou a criar o hábito do confessionário. As pessoas deviam se confessar a ela e suas sacerdotisas, para terem os seus erros perdoados. Com isso surgiu a balança da justiça, porque as pessoas que faziam o bem eram colocadas de um lado, e os ruins do outro lado. Desta forma teriam de ver para que lado a justiça pesaria mais. É por isso que o símbolo da justiça é Semíramis. Além do símbolo da justiça, Semíramis também era representada em outro símbolo. Dentre os mais famosos são as moças da nota do real, sabe? Essa figura que você está vendo aqui, que aparece em todas as notas do real. Pois bem, é uma representação de Semíramis. Acontece que o Banco Central do Brasil se inspirou num quadro chamado A Liberdade Guiando o Povo, de Eugênie Delacroix, no qual a liberdade é apresentada da forma de uma mulher. Estudos apontam que a mulher que aparece no quadro de Delacroix, além de representar a liberdade e ser a personificação da República Francesa, ela também é reconhecida como Marianne, um dos símbolos da maçonaria, pois a maçonaria teria contribuído para a Revolução Francesa. Tanto que o principal lema desse acontecimento, liberdade, igualdade e fraternidade, é compartilhado pela organização. Estátua da Liberdade, localizada em Nova York. Como vocês devem saber, ela foi um presente da França aos Estados Unidos, em comemoração ao centenário da assinatura da Declaração da Independência. A estátua foi produzida pelo escultor francês e maçom Frédéric Auguste Bartholdi, e de acordo com os estudos, trata-se de uma versão maçônica de Marianne, Semíramis. Columbia Pictures. Se você gosta de filmes, com certeza você já viu essa imagem. Essa mulher também recebe o nome de Columbia, a mulher da imagem da Columbia Entretenimentos. Mulher Maravilha. Pode parecer estranho, mas a Mulher Maravilha foi inspirada na deusa Diana de Éfeso. Da crença e das organizações de Semíramis, surgiram todos os fundamentos para tudo que se diz respeito à religião. Quando se pesquisa a fundo, é impossível não se perceber que essa porcaria está toda ligada. E a verdade é sempre que o que eles dizem a você não é real. A verdade sempre fica oculta de você. Com o passar do tempo e a queda do reino da Babilônia, os deuses sofreram uma transformação, mas continuaram com sua essência pagã como sempre. Quando o Império Persa começou a emergir, os deuses da Babilônia, Nimrod, o Deus Sol, Semíramis, a Rainha dos Céus, e Tammuz, o filho do Deus Sol, passaram a fazer parte da cultura persa, porém com outros nomes. Mais tarde, com a queda do Império Persa, surge um novo império liderado por um jovem chamado Alexandre o Grande, tornando a Grécia um dos maiores impérios da história da humanidade. Então esses deuses são levados para a Grécia, só que os nomes mudam outra vez. Nimrod passa a ser chamado de Zeus, Semíramis de Afrodite e Tammuz de Eros. Com a queda da Grécia é a vez do Egito. Esses deuses são levados para o Egito e novamente com outros nomes. Nimrod Osíris, Semíramis Ísis e Tammuz Horus, que hoje é conhecido como os deuses dos Iluminados, aquele da pirâmide do olho que tudo vê.
Aí está a origem dos deuses dos senhores do mundo. Tempos depois surge o Império Romano, e o fenômeno acontece da mesma forma. O novo nome desses deuses agora é Nimrod Saturno, Tammuz Cupido e Semiramis Vênus. Surgiu na Roma Antiga a Saturnália, uma homenagem ao deus Sol que ensinou ao homem a agricultura e as artes da vida civilizada. Era celebrado na época em que o ciclo das plantações estavam fechado, logo após a colheita e o solstício de inverno. Além da Saturnália, existia uma outra festividade chamada Sol Invictus, que era muito semelhante à Saturnália. A Saturnália era celebrada de duas formas: um ritual público organizado pelo Estado e um ritual privado organizado pelas famílias. No ritual público, um príncipe da Saturnália era feito como mestre das cerimônias, que envolvia sacrifício de animais no altar, frente ao templo de Saturno, e a retirada do manto que cobria a estátua do Saturno no restante do ano. Já as cerimônias privadas incluíam a dispensa de todos, incluindo escravos. Eles ficavam livres de suas obrigações. Além disso, era trocado presente entre as pessoas, e é claro, banquetes, bebidas, celebrações e até orgias. Essa festa era comemorada entre dia 17 até o dia 24 de dezembro. Até aqui vemos que o Natal tem uma origem pagã, é uma comemoração milenar, mas de onde vem o Natal que conhecemos no dia de hoje? Ele veio através da Igreja Católica. Como foi dito no vídeo, a origem do Halloween. Se você não viu, você deve assistir. A Igreja Católica cristianizou todos os costumes dos povos pagãos, a fim de que eles aceitassem o cristianismo de uma forma mais fácil. Eles queriam que fosse a única religião. Desde o tempo de Constantino, que fez o catolicismo a religião do Estado, os imperadores romanos perceberam que era necessário manter um império unificado, onde todas as pessoas seguissem apenas uma religião, no caso a Igreja Católica. Foi aí que o Papa Júlio I, por volta do ano de 350 d.C., determinou a substituição da veneração ao deus Sol pela data que simbolizava o nascimento de Jesus, passando a ser comemorado em 25 de dezembro. Acredito que aqui eles pensavam: não, o povo já está acostumado mesmo, deixa nessa data, só muda o Deus que será contemplado com essa data. Está mais do que óbvio de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Não há nenhum relato bíblico que comprove isso, nem ao menos nada que devemos comemorar o seu nascimento. Você não vê em parte nenhuma ninguém dizendo: vamos comemorar o aniversário de Jesus. E eles poderiam ter feito isso, afinal ele andava com muitos apóstolos. Acredita-se que Jesus nasceu entre o setembro e outubro, pois a Bíblia fala em Lucas 2:8. Diz: ora havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Dezembro é tempo de inverno, costuma chover e nevar na região da Palestina, e consequentemente os pastores não poderiam permanecer ao ar livre nos campos durante as vigílias da noite. E o Papai Noel? Vamos finalmente saber a verdade sobre este fresco velho. Ele surgiu através do bispo São Nicolau. Um cascudo não faz mal. Eu também fiz um vídeo falando, você deve assistir. Ele que se tornou santo após várias pessoas relatarem milagres atribuídos a ele. Existem uns caras que dizem que ele foi um pedófilo, um velho bondoso que deixava sacos de presentes para as crianças pobres durante a noite. Dizem que frequentemente ele pegava as crianças para tomar banho, e as crianças se mostravam para ele, e às vezes ele até as tocava. Quando alguém descobria, ele dava uma boa quantia em dinheiro para que não fosse denunciado, e subornava os pais das vítimas, que na maioria das vezes eram pessoas pobres. E assim as pessoas mentiram, criando histórias bonitas a respeito do bispo. Essa história eu não acredito nem um pouco nela. Hoje em dia já virou moda acusar tudo que é da Igreja Católica de pedofilia. Isso também é uma mentira deslavada. A versão que eu acredito é essa daqui. O bispo Nicolau era conhecido por dar presentes aos necessitados, sempre às escondidas. A lenda mais famosa sobre ele é que ele tinha 3 filhas jovens que não conseguiam se casar, porque elas não tinham dinheiro suficiente para o dote. Sendo assim, o destino mais provável das filhas era a prostituição. Então São Nicolau resolveu ajudá-las, e escondido no meio da noite, jogou na janela da casa 3 bolsas cheias de moedas de ouro, uma para cada filha. O dia de São Nicolau é comemorado no dia 6 de dezembro. A associação da imagem de São Nicolau ao Natal aconteceu na Alemanha, que tinha esse nome que vocês estão vendo aí. Eles fizeram uma junção entre o santo católico com roupas vermelhas e o deus pagão Odin. Com isso, essa imagem se espalhou pelo mundo em muito pouco tempo. Nos Estados Unidos ganhou o nome de Santa Claus, em Portugal de Pai Natal e no Brasil de Papai Noel. A figura que temos hoje do Papai Noel surgiu graças à Coca-Cola em 1930, o mito do Senhor bondoso que entregava presentes em todas as casas na noite de Natal. Já estava enraizado na imaginação das pessoas. A Coca-Cola contratou o ilustrador Randall Sandblow para criar uma campanha de Natal naquele ano. A figura do velhinho com roupa vermelha, uma touca vermelha, gordinho com a barba branca e com cinto e botas de couro preto, com as cores da Coca-Cola, acompanhado por duendes e seus ajudantes.